Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meditemos o Santo Evangelho do segundo domingo da Páscoa. O Evangelho é extraído de João capítulo 20, versículos do 19 ao 31. Eu quero dividir este Evangelho em duas partes, porque realmente eu até diria que assim ele está. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, diz o Evangelho, Jesus, estando as portas fechadas, onde os discípulos se encontravam por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Depois que Jesus mencionou e dirigiu a eles a paz, ele mostra-lhes as mãos, o lado, suas feridas, as feridas que os discípulos muito bem presenciaram com todo aquele sofrimento que nosso Senhor passou. E o Evangelho já começa dizendo que eles estavam de portas fechadas com medo dos judeus. Claro, porque a gente sabe que os discípulos estavam realmente amedrontados. E amedrontados porque tinham acompanhado toda a situação de Jesus desde aquela quinta-feira à noite, quando Jesus estava em oração e os soldados o vieram prender, traído por Judas, e durante toda a noite, da quinta para a sexta, sexta de manhã, até o meio-dia, nosso Senhor sofreu julgamento, chicotadas, e ao meio-dia foi levado para o Calvário. E os discípulos acompanharam todo o sofrimento de nosso Senhor. Sofrimento realmente reverberado em sua pele, quantas chagas, quanto sangue derramado. Eu sempre digo que o cenário do Calvário foi uma verdadeira carnificina, foi o que fizeram com nosso Senhor. Eu imagino também todos os que presenciaram aquele grande teatro de maldade, quantos traumas ao longo da vida, ao longo da história de cada um, quantos traumas eles trouxeram na sua existência por conta de terem acompanhado, terem visualizado o cenário da violência que eles realmente acompanharam, feito a nosso Senhor. Então Jesus aqui, ele, ao apresentar suas mãos com as chagas, como exatamente para que os discípulos procurassem visualizar que era ele mesmo. Vejam aqui minhas mãos, o lado, penso que minha cabeça também ferida pela coroa de espinhos. Mas depois de Jesus mencionar a paz esteja convosco, Jesus então vai e concede aos discípulos aquilo que a igreja começou a perceber, que o mistério do Calvário, nosso Senhor, assim como ele trouxe para a Eucaristia, o mistério do seu corpo doado, oferecido por nós na cruz, isto é, tornado Eucaristia, oferenda ao Pai por nós, nosso Senhor agora traz para o sacramento do perdão, todo o mistério também do perdão que aconteceu no Calvário. Ele então sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Meus irmãos, minhas irmãs,
Que grandeza a igreja traz consigo. São Paulo vai dizer que a igreja e também nós sacerdotes somos que vasos de barro. Isto é, o vaso de barro, ele é suscetível a ser quebrado, ser desmanchado qualquer momento, mas dentro do vaso, o apóstolo Paulo vai dizer que tem a preciosidade, que é o depósito da fé, a revelação que nosso Senhor deixou para nós na sua igreja. E neste depósito da fé, nós temos este grande sacramento, que é o sacramento do perdão. Às vezes até questionado, questionado por católicos, por irmãos e irmãs de outros credos. Nós devemos agradecer a nosso Senhor. Que maravilha, eu repito, e permita-me exclamar pela terceira vez. Que maravilha nós termos a certeza que nosso Senhor, o perdão que Ele inaugurou na cruz na Sexta-feira Santa, Ele trouxe aquele perdão e colocou dentro de um sacramento, para que aquele perdão que Ele gerou para mim e para você na cruz, nós pudéssemos recebê-lo, alcançá-lo e sermos alcançados também por esse perdão que nosso Senhor fez acontecer na cruz com a sua entrega ao Pai, dentro de um sacramento. Como é bonito quando alguém chega para a confissão e ali diante do sacerdote coloca um pouco suas angústias, seu sofrimento, o que passa naquele momento. E aí o sacerdote, depois de acompanhar e aconselhar, seja problema pessoal, seja problema de família, e é claro, o sacerdote sempre com o olhar misericordioso, o olhar de nosso Senhor misericórdia, porque Deus é misericórdia. Então, o sacerdote ali, ao concluir, oferece o perdão de Deus. Isto é, dá àquele irmão, àquela irmã, o perdão que nosso Senhor inaugurou na cruz, gerou na cruz, fez acontecer no Calvário, com sua própria vida doada por nós. O sacerdote dá aquele perdão que pertence àquele irmão e ele veio buscar. Faz a oração que introduz ao momento do perdão e conclui dizendo: eu vos absolvo dos vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que maravilha! Olha nosso Senhor hoje no Evangelho, aparecendo aos discípulos e dizendo: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Jesus sopra sobre eles. E neste sopro Jesus concede, insufla o poder de Deus, o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Porque o perdão na igreja realmente é fruto do Calvário e da ressurreição de nosso Senhor. Por quê? Porque todo aquele que se confessa, é claro que passa exatamente por esse processo de ressurreição, está buscando a vida nova, a ressurreição. Então é claro que nosso Senhor
ao outorgar à igreja este dom de conceder o perdão sacramental, é claro que tinha que ser depois, exatamente da sua ressurreição. Porque quem busca perdão, busca ressurreição, busca vida nova no Cristo. Então, esta é a primeira parte da nossa reflexão. É claro que, eita, como teria tanta coisa para dizer, é um verdadeiro tratado se a gente for falar da confissão, do perdão de Deus. E este sacramento não dá somente perdão, é o sacramento também da saúde, saúde psíquica, saúde do corpo, porque o pecado ele também adoece a gente. Então, é o sacramento da cura. O sacramento do perdão é o sacramento da cura. Por isso eu digo a você, não entre na fileira daqueles que questionam este sacramento. É o contrário. Antes de questionar, o melhor, o que devemos fazer é dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor criou a possibilidade de me oferecer o perdão. Deus vem ao meu encontro, Ele cria situações, Ele cria possibilidades para me dar o perdão. Aí tem gente que fica ainda questionando a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Eu não entendo algumas coisas na vida de algumas pessoas. Nosso Senhor cria a possibilidade, Ele vem ao meu encontro oferecendo o perdão, e tem gente ainda que questiona. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe. Não é? Procure o sacerdote quando sua consciência, e aqui eu digo outra coisa, mas a gente, é como eu digo, a gente não tem tempo de dizer tudo. Quando sua consciência acusar, então procure o padre, procure o sacerdote, ou o bispo, que é o sumo sacerdote em cada diocese, e peça para fazer uma boa confissão. Eu disse aqui que quando sua consciência acusar, aqui é que está o grande problema na nossa sociedade. Algumas consciências foram feridas de tal forma pelas ideologias que o mundo oferece, que nem acusa mais o que é pecado, o que fere o irmão, não. Então aqui seria outra reflexão. Mas vamos aproveitar e agradecer a nosso Senhor por este belo sacramento. O segundo momento do Evangelho, quando Jesus apareceu, quem não estava junto aos discípulos era Tomé. Tomé, quando voltou, talvez estivesse ocupado com certeza com outra situação. Quando Tomé chega, os discípulos dizem a ele, vimos o Senhor. Mas Tomé disse, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não vir a ferida do lado do seu corpo, não acreditarei. Então, domingo seguinte, nosso Senhor vem novamente e aparece no meio deles e apresenta a Tomé, Tomé, vede, sou eu mesmo, toca Tomé nas minhas chagas. E Tomé, ao perceber que realmente é nosso Senhor, Tomé então cai por terra e exclama, meu Senhor e meu Deus. Olha aqui, Tomé já não só acredita que Jesus ressuscitou, mas ele o exclama como Kyrios, como Senhor. E Kyrios aqui é Senhor de tudo, de todo o universo. Hoje a gente pode dizer, este universo, todas as galáxias, todos os planetas, claro, ele é o Kyrios, o Senhor de tudo e de todos.
Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos meditar sobre o questionamento de Tomé. Primeiro, eu digo que a fé é um dom de Deus. Você não acreditaria em Deus se Deus não tivesse depositado no seu coração, na sua consciência, este dom, que é o dom da fé. Não. São Paulo vai dizer que ninguém exclama, Jesus é o Senhor, se Deus não estiver com ele. Então a fé é um dom de Deus. A dúvida de Tomé aqui, talvez não seja o acreditar em Deus, é o acreditar que realmente ressuscitou. Ora, eles sepultaram o corpo de Jesus, todo marcado. Gente, como a coisa não é tão simples. E de repente dizer assim, ele ressuscitou. Nunca se havia ouvido dizer na história que alguém, depois de passar o que Jesus passou, tivesse ressuscitado e aparecer e dizer, olha, aqui é minha carne, vede, sou eu. É claro que Tomé, humanamente falando, tem sua razão. Então Tomé duvida, e eu digo aqui que a dúvida de Tomé abriu meus olhos e abriu seus olhos. Ele, exatamente por duvidar, é que nosso Senhor diz, vede Tomé, sou eu, toca. E ali Tomé grita interiormente e exclama exteriormente, dizendo, meu Senhor e meu Deus. E se ajoelha, cai por terra diante de nosso Senhor. Que maravilha este Evangelho. Eu repito, Tomé abriu meus olhos, abriu seus olhos, mas Tomé ainda não abriu, a dúvida de Tomé ainda não abriu os olhos de muita gente, de sua família, de sua vizinhança, pessoas que você conhece. O mundo precisa acreditar em Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Feliz o homem que tem fé. Feliz a mulher que tem fé. Feliz o jovem que acredita em Deus. Feliz. Porque Deus vai cuidar da vida desta pessoa. E a fé já me une a Deus. A fé já nos une a Deus. Quem acredita em Deus, Deus já está nele, está nela. Então nós precisamos sim anunciar o nome de nosso Senhor e as maravilhas da ressurreição de nosso Senhor, para que cada homem e cada mulher que vem a este mundo faça a experiência de amar a Deus, de acreditar em Deus e viver para Deus. Eu diria que nosso Senhor diz depois a Tomé, Tomé, acreditaste porque me viste. Felizes os que creram sem terem visto. Essa palavra de nosso Senhor serve para nós. Eu não vi nosso Senhor, você também não. Nós não presenciamos o que Tomé presenciou, mas nós acreditamos. Então a palavra de nosso Senhor é para mim, é para você. Tomé, acreditaste porque me viste? Felizes os que creram sem terem visto. Então eu sou feliz porque eu nunca vi pessoalmente nosso Senhor. Você também é feliz. Você nunca viu nosso Senhor pessoalmente. Mas você acredita. Porque a igreja, este depósito da verdade que nosso Senhor revelou para nós, ao longo desses 2000 anos, vem anunciando para mim, para você. Nossos pais receberam a fé, passaram para nós. Nós continuamos alimentando nossa vida com Deus e também alimentando a vida de outros irmãos e irmãs. Então eu estou na fileira e você também, daqueles que não viram nosso Senhor pessoalmente, mas acreditamos que nosso Senhor é
o Kyrios, é o Senhor de tudo e de todos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, celebrando a ressurreição do Senhor, peçamos a Ele que cada dia mais Ele possa incrementar minha fé, meu amor, minha esperança. Fé, esperança e caridade no meu coração, no seu coração. Peço a você que acompanha este canal com tanto carinho, e eu quero aqui agradecer muito a todos os que me estão acompanhando, e eu diria que estou muito agradecido a Deus, a Nossa Senhora e a você. E a tantos outros que virão, porque o canal aos poucos está crescendo. Você, ao terminar de acompanhar esta reflexão, mande este vídeo para os grupos de família, para grupos de amigos no WhatsApp, e lá no final você coloque um pedido seu para que as pessoas se inscrevam no meu canal, dê o joinha. E se você conhece alguém que está precisando de uma palavra de esperança, de conforto, mande este vídeo para essa pessoa. Olha que, às vezes, um gesto aparentemente tão simples pode salvar alguém, não é? Às vezes alguém está muito triste, às vezes até pensando algo muito negativo na vida. Você manda um vídeo e depois aquela pessoa muda de sentimento, de pensamento, e começa também ali ter um novo jeito de ser e de viver. Então mande este vídeo. Digo também que coloque aí seu comentário, tempo de ressurreição. Qual foi a palavra no Evangelho de hoje que mais tocou você? Mais tocou seu coração e você sente que mais vai servir para a sua vida? Confissão, fé, acreditar em nosso Senhor, Tomé. Então, faça seu comentário e eu agradeço muito a sua participação no meu canal. Peço também sua ajuda generosa, carinhosa, para que a gente possa manter esse trabalho bonito, contribuindo com a pessoa que me está ajudando a fazer essas gravações e principalmente no trabalho lá, que é o digital, junto ao YouTube, porque é o trabalho que Padre Paulo, se fosse depender do Padre Paulo, você não iria acompanhar nenhum vídeo, porque esse trabalho não é a minha área, com certeza. Por fim, vamos pedir a bênção de Deus. Pela intercessão do Imaculado Coração, da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, desça sobre você e desça sobre sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.